Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Edmilson, eu sou psicólogo e também sou mestre em ciências do comportamento. Esse aqui é um sexto vídeo de estatística aplicada ao Jamur. Nesse vídeo aqui, minha intenção é mostrar para vocês como a gente consegue fazer algumas transformações de variáveis dentro do Jamur, tá? Então, acaba que as transformações acabam sendo bastante úteis para a gente conseguir explorar os nossos dados com alguns outros tipos de análise. Então, os próximos vídeos dessa playlist aqui, eu vou tentar mostrar para vocês como que a gente consegue fazer algumas transformações que são indicadas pela literatura e que comumente são usadas pelos pesquisadores, tá? Então, nesse primeiro vídeo, vamos entender em relação à transformação de uma variável, que é uma variável contínua, para uma variável categórica, tá? Que seria um nível mais simples de transformação que a gente tem aqui no Gmove, ok? Então, digamos o seguinte, né? Eu tenho aqui a minha base de dados, tá? Que foi a base de dados que eu ensinei vocês a codificar no último vídeo, ok? Então, eu tenho aqui meus participantes, eu tenho idade, renda, né? O número de ataques de pânico que esses participantes tiveram dentro de um ano, o número de postagens que esses participantes teve, né? Tempo de reação e a resposta dos participantes em duas escalas aqui. Uma para poder avaliar estresse e outra para poder avaliar a qualidade de vida. Digamos que nas minhas análises aqui, eu quero entender a relação entre a variável idade e pânico, né? Então, eu poderia visualizar esses dois dados, né? Eu posso vir aqui em exploração, gráficos de dispersão, e eu quero ver como que a variável idade se comporta quando a gente compara ela com o pânico aqui, tá? Então aqui a gente tem basicamente um gráfico. No eixo X aqui a gente tem os valores, né, da variável idade. Nossos participantes eles têm entre 18 e 60 anos, basicamente. E aqui o número de observações que a gente tem da variável pânico, né? Ou seja, o número de vezes que as pessoas tiveram variável pânico. Sendo que, né, o máximo de ataques de pânico que a gente observou na nossa amostra foi 3. Então variou entre 0 e 3, tá? Se eu quisesse fazer uma correlação, se eu quisesse fazer uma regressão, né, eu assumiria que isso aqui segue uma tendência linear, mais ou menos, né? Então a gente consegue ver através dessa linha aqui, né, que basicamente existe uma tendência linear aqui. Porém, quando a gente olha para esses pontinhos aqui, que basicamente representam os valores de cada um dos participantes, a gente vê que eles estão meio agrupados aqui, né? Porque a nossa variável y aqui, né, no nosso gráfico, ela tem poucas observações, né? Então o gráfico ele não fica bem disperso, ok? O que me mostra que possivelmente esses valores aqui, né, principalmente em relação à idade, eles estão agrupando, né? Eles estão formando um certo tipo de agrupamentos aqui. Eu posso tentar explorar isso de outras formas, né? Ou seja, através de uma variável categórica, tá? Então, meu objetivo nesse vídeo de hoje é tentar transformar essa variável idade, né? A gente consegue ver aqui que a idade ela está agrupando esses dados aqui em uma variável categórica, ok? Para fazer isso é muito simples, né? Então a gente basicamente pode clicar aqui em idade, tá? A gente pode tanto clicar em transformar quanto em calcular. Nesse caso aqui, eu vou clicar em calcular, tá? Que eu acho que é um processo mais fácil aqui, porque transformação, ele acaba criando presets, tá? Eu não quero criar um preset, eu quero só calcular essa variável aqui, ou seja, eu quero só transformar ela, tá? Então, eu vou clicar aqui em calcular, ele já vai abrir aqui a configuração de uma nova variável, né? Que vai ser uma variável que vai ser calculada, ok? Eu vou aqui colocar, ó, a minha descrição em relação à minha variável, tá? Eu quero transformar a variável idade, que é uma variável contínua, em uma variável categórica. Então, eu vou colocar aqui, ó, idade categórica. Não vou escrever tudo para economizar caracteres aqui, tá? Lembrando que a gente sempre tem que colocar variáveis bem curtinhas para que quando a gente for escrever código no futuro, isso aqui não fique muito complicado, ok? Eu vou colocar aqui uma descrição, né? Então, aqui, ó, eu tenho aqui a descrição da variável idade, eu vou copiar ela aqui, vou colocar aqui, ó, idade dos participantes agrupadas em três grupos de idade, ok? Não vou colocar os grupos aqui agora, mas, basicamente, o que eu quero colocar aqui de agrupamento é o seguinte: eu quero colocar os participantes que têm entre 18 e 30 anos dentro de um grupo, entre 31 e 45 anos, né, em outro grupo, e entre 46 e 60 anos em outro grupo, tá? Essa decisão minha foi arbitrária, ok? Vocês poderiam colocar outros agrupamentos aqui nas variáveis que você queriam, tá? Ou pode ser outras variáveis também, né? Digamos que você queira transformar, por exemplo, a variável renda. Você quer colocar, por exemplo, entre classe A, B, C ou D, né? De acordo com a renda dos participantes aqui. Você poderia fazer também, tá bom? Mas aqui eu vou tentar fazer esse agrupamento em relação às idades aqui, ok? Para poder fazer isso, né, a gente vai usar uma das funções aqui que a gente tem dentro da calculadora, né? Então, quando a gente clica aqui, né, no fx, né, que seria em relação a essas funções de Gmove, né, a gente vai ter várias funções aqui, e eu vou procurar uma função que é uma função
de implicação, né? É uma função lógica, tá? Ela se chama if, né? Que a gente traduzir seria como se, né? Então, if, né? Para quem já conhece planilha do Excel ou já mexe com programação, sabe que ela é uma implicação de se então, né? Então, se algum valor, então devolva para mim um outro valor, tá? Então, quando eu clico aqui duas vezes sobre a função if, ele já coloca aqui para mim, ó, if, e ele abre um parênteses, ok? Então, dentro desse parênteses aqui, eu vou colocar algumas informações, tá? Primeiro, eu vou colocar o nome da variável que eu quero configurar, que é a idade. Então, eu vou clicar duas vezes aqui em idade, ele já vai colocar aqui a variável para mim, tá? Então, se idade, ok? E aí eu vou colocar os meus critérios. For maior ou igual, tá? Então, eu já fiz isso aqui com vocês quando a gente adicionou alguns filtros, ok? Então, quando a gente está configurando variáveis, a gente pode adicionar, né, valores de igualdade, ou de diferença, ou de maior ou de menor, tá? Além de valores booleanos também, tá? Então, when, or or not, ok? Se você não sabe o que eu estou falando aqui, recomendo você ver o vídeo que eu falei sobre filtros no Jamove, tá bom? Então, ó, eu quero transformar a idade em variável categórica. Então, se idade for maior ou igual, né, a 18 anos, né, não só isso, porque eu tenho um intervalo, né, então eu quero que seja entre 18 e 30 anos. Então, eu vou colocar aqui, ó, se idade for maior ou igual e idade, né, vou repetir o nome da variável aqui, for menor ou igual a 30, tá? Vírgula, ok? Então, eu estou separando meu argumento aqui, ó. Então, eu estou dizendo aqui nessa primeira linha aqui, ó. Se idade for maior ou igual a 18 e a idade também for menor ou igual a 30, então eu quero que o Jamove ele me devolva um determinado valor, tá? Que vai ser a palavra jovens. Então, eu vou configurar essas pessoas aqui que têm entre 18 e 30 anos como jovens, tá? Poderia colocar outros nomes também, tá? Mas eu vou colocar aqui jovens. Quando a gente usa uma descrição nominal, né, uma palavra aqui dentro de fórmulas, a gente tem que colocar entre aspas duplas, ok? Então, ó, o argumento inicial é o seguinte: se a idade for maior ou igual a, ou melhor, maior ou igual a 18 anos e a idade for menor ou igual a 30 anos, então eu quero colocar todo mundo que tem essas idades na categoria jovens, tá? Caso contrário, né, eu poderia colocar aqui, né, entre aspas duplas, idosos, ok? Então eu montei um argumento aqui, né? Então eu vou apertar Enter, ele já configura aqui para mim, ó. Então todo mundo que tem mais do que 30 anos, ele vai considerar idoso aqui, ó. Então o participante 3 aqui, ó, 42 anos, idoso. 51, idoso, e etc, tá? Mas eu não quero considerar participantes acima de 30 anos como idosos, eu quero uma outra categoria, né, que seria em relação a adultos, que seriam pessoas que têm entre 31 anos e 45 anos de idade. Então, o que que eu faço aqui para a gente poder colocar adultos, né, dentro dessa variável, tá? Eu vou abrir uma outra verificação lógica, tá? Então é o seguinte, ó, ele primeiro vai fazer uma checagem. Então, se a idade for maior do que maior ou igual a 18 e menor ou igual a 30, então jovens. Caso contrário, vamos colocar uma outra afirmação aqui, né, um outro argumento. Se a idade for maior ou igual a 31 anos, tá? E a idade for menor ou igual a 45 anos, ok? Então, eu vou colocar esses valores aqui dentro da categoria adultos, certo? E aí, né, agora eu tenho dois argumentos, digamos assim, né? Primeiro ele vai checar isso aqui, ó. A idade desse participante está entre 18 e 30 anos? Se sim, jovens. Caso contrário, né, que seria o valor depois da vírgula aqui, ele vai verificar. A idade desse participante está entre 31 anos, entre 31 anos e 45 anos de idade? Se sim, ele vai colocar adultos, ok? E eu vou repetir essa fórmula aqui mais uma vez, porque eu quero colocar mais uma terceira categoria, tá? Que é o seguinte: caso contrário, ou seja, caso os participantes não tenham nem entre 18 e 30, nem entre 31 e 45, eu vou colocar, ó, if, ou seja, se idade for maior ou igual a 46 anos e idade for menor ou igual a 60 anos,
tá? Eu quero que esses valores aqui, eles sejam colocados dentro da categoria idosos, ok? Então, pessoas da terceira idade aqui, certo? Eu coloquei 3 argumentos aqui, tá? Notem que toda vez que eu abrir um if, eu coloquei um parênteses, né? Agora eu preciso fechar todos esses parênteses aqui. Então, eu vou colocar 1, 2, 3 parênteses, ok? Certo. Então, eu tenho aqui um argumento, né? Ou melhor, eu tenho 3 argumentos que ele vai checar, né? E o Jamove vai fazer cada uma das checagens para poder ver esses valores. Então, primeiro ele vai verificar se os valores, né, da variável idade aqui tem entre 18 e 30 anos, né? Se isso acontecer, ele vai colocar dentro da categoria jovens. Se, né, essa variável idade, né, ela está entre 31 e 45 anos. Se sim, ele vai colocar aqui em adultos e ele vai verificar se a variável idade tem entre 46 e 60 anos de idade. Caso sim, eles vão colocar em idosos. Mas eu não coloquei aqui o caso não, que pode acontecer que eu tenha algum participante aqui que não tenha nem entre 18 nem entre 60 anos, tá? Mas eu sei que a gente tem basicamente essas expressões de valores. Então, eu só vou colocar aqui uma observação, né, para poder verificar isso, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, verificar. Se eu encontrar algum sujeito, né, que está com idades fora desse intervalo aqui, eu posso colocar ele dentro de alguma categoria, tá? Então, basicamente, esses aqui são os meus argumentos. Então, se eu der um enter aqui, ó, ele basicamente vai configurar e ele vai começar a classificar cada um dos participantes aqui dentro de categorias. Então, ó, participante de 35 anos, adulto, de 28 anos, jovem, de 51 anos, idoso, e assim sucessivamente, tá? Então, basicamente, eu consegui criar uma variável categórica aqui, certo? E aí, se eu quisesse montar um gráfico de comparar isso aqui, eu poderia vir aqui, ó, em análises, exploração, análise descritiva, tá? Eu pegaria aqui a minha variável idade, que é uma variável categórica, o Jamove, inclusive, ele já reconheceu como variável categórica, colocar aqui em separar por, né? E colocaria a variável pânico, que é uma variável contínua aqui, tá? Ele tiraria todas as análises descritivas aqui, mas o que eu quero ver, basicamente, é um gráfico de caixas, tá? Que ele vai me mostrar cada uma das categorias, coisa que eu não conseguiria fazer se minha variável ela tivesse uma variável contínua, tá? Então agora eu consigo olhar aqui, ó, que os meus participantes jovens, né, basicamente eles têm números muito baixos de pânicos, né, dentro de um ano. Os participantes adultos, eles têm valores um pouquinho maiores, inclusive alguns participantes outliers aqui, né, esses participantes que eles estão com esses rótulozinhos numerados aqui, ou seja, participantes 3, 5 e 19, e que participantes idosos, né, que têm mais ou menos entre 46 e 60 anos, eles têm os maiores números de ataque de pânico observados dentro da minha amostra, tá? Então, quando eu faço essa transformação de variáveis, eu consigo basicamente fazer esse tipo de observação, ok? Um ponto interessante aqui, né, é o seguinte, tá? Então, ó, se você queria só transformar sua variável, a gente já conseguiu fazer isso, tá? Então, a gente conseguiu aplicar essa fórmula aqui, a gente conseguiu transformar a variável, tá? Mas, quem conhece de fórmula, né, quem conhece de código, de Excel, sabe que essa fórmula aqui, ela não tá elegante, tá? Então, a gente poderia fazer variações dessa fórmula aqui, para a gente poder verificar e classificar essas idades, colocando menos argumentos, tá? Então, ó, uma possibilidade de fazer essa fórmula aqui seria a seguinte, ó. Eu posso colocar aqui, ó, if, ou seja, se a idade for maior ou igual a 30 anos, tá? Eu quero que as pessoas, elas, ou melhor, se a idade for menor, tá? Quando o símbolo está virado para outro número menor, desculpa, gente. Então, ó, se a idade for menor ou igual a 30 anos, jovens. Ou seja, eu diminuí o tamanho do meu argumento, porque antes eu estava colocando os dois, né? Eu estava colocando um concatenador end, né? Para poder colocar um intervalo. Aqui não. Eu não quero só pegar o intervalo, eu vou pegar todo mundo que está abaixo de 30 anos, ou seja, todo mundo que tem entre 18 e 30 anos vai entrar aqui, né? Então, ó, se a idade for menor do que 30 anos, jovem, tá? O outro argumento, ele vai colocar, ó, se a idade for maior ou igual a 30 anos e a idade for menor ou igual a 45 anos, adultos. Caso contrário, né, eu só tenho 3 categorias. Eu posso colocar todo mundo como idoso. Ou seja, se ninguém tem menos de 30 anos e se ninguém está entre 31 e 45 anos, significa que as pessoas estão todas acima de 45 anos. Então, posso colocar todo mundo na categoria idoso, né? Ou seja, todo mundo que tem 46 a 60 anos vai entrar aqui, né? Se eu clicar em Enter aqui, ó, você vão ver basicamente que não vai mudar nada aqui, né? Porque ele está calculando basicamente da mesma forma as variáveis, tá? Mas, né, quando a gente começa a entender um pouquinho mais de código, a gente sabe que a gente consegue minimizar isso aqui ainda mais, né? Ou seja, eu tenho uma possibilidade de colocar uma fórmula que é ainda mais econômica, ou seja, menorzinha, né? Os argumentos são menores, que é o seguinte, tá? Se a idade for menor ou igual a 30, jovens. Mesma coisa da outra, tá? Se a idade for menor ou igual a 45, adultos.
tá? Então eu não estou colocando um intervalo aqui, só estou dizendo assim, ó, se a idade ela for menor de 45 anos, né, e não for, né, menor do que 30 anos, então adultos, tá? E caso contrário, joga todo mundo como idoso, né? Então, agora eu fiz basicamente dois argumentos, muito simples, né, e consegui fazer basicamente as minhas categorias aqui, ou seja, as minhas categorias de três idades aqui. Eu poderia fazer isso com outras variáveis também, renda, pânico, né, ou outras variáveis contínuas também, tá? E aí eu conseguiria explorar esses dados de outras formas, como por exemplo aqui nesse gráfico de Blockspot, eu criei basicamente três grupos, três categorias, três condições, né, de acordo com a idade dos participantes, certo? Um detalhe bastante interessante, né, que está muito relacionado em relação a como a gente planeja a nossa pesquisa e como a gente coleta nossos dados é o seguinte: eu posso transformar uma variável contínua, né, que seria em relação a esses números aqui de idade, em variável categórica. Mas se eu tivesse as variáveis categóricas da minha pesquisa, né, ou seja, em vez de perguntar para o participante assim, ó, qual é a sua idade? Né, a pessoa vai lá e escreve o número, né? Então, sei lá, eu tenho 37 anos, eu coloco lá, 37 anos, né? E aí eu consigo ter esse tipo de distribuição de dados aqui, né, que seriam os números do participante. Agora, se eu pergunto assim, ó, qual é a sua idade? Opção A, entre 18 e 20 anos. Opção B, entre 21 anos e 24 anos. Opção C, entre 25 e 29 anos. E assim sucessivamente, né? Ou seja, as minhas variáveis elas já estão categóricas. E o que eu sei é basicamente que o meu participante está dentro dessa categoria, mas eu não sei exatamente qual é a idade desse participante. Então eu não consigo fazer uma transformação reversa. Né? Eu não consigo transformar uma variável que foi coletada de forma categórica em uma variável contínua. Né? E isso meio que limita a possibilidade da gente fazer algumas análises aqui no Jamor. Então, uma dica que eu dou para vocês que vão fazer pesquisa, né? Sempre coletem, né, quando vocês tiverem a possibilidade, variáveis que podem ser contínuas, como contínuas, né? Porque vocês podem explorar essas variáveis de outras formas, ou seja, você pode transformar isso em categoria. Mas se você coletar essas variáveis como categorias, vocês não vão conseguir transformar essas variáveis em variáveis contínuas. Vocês não vão conseguir, por exemplo, colocar esse tipo de gráfico aqui, né? Ou fazer outros tipos de análise que vão considerar uma distribuição contínua dessas variáveis. Ok, gente? Gente, no próximo vídeo eu vou fazer algumas outras transformações com o Jamove aqui, que são um pouquinho mais complexas, tá bom? Mas são bem úteis também quando a gente fala no contexto de pesquisa. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.